Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo, missionário, me siga pelo Instagram, que vamos colocar na tela a partir de agora. Na descrição desse vídeo está as nossas redes sociais, onde você pode interagir com o missionário. O Espírito Santo é a força que nos revigora. Caríssimo paz e bem, quando nós falamos do Espírito Santo, a gente precisa falar do livro do Atos dos Apóstolos. Nós ali sabemos que Jesus disse para os apóstolos: vocês ficam aqui até receber o Espírito Santo. E ali nós sabemos que os apóstolos estavam trancados nos cenáculos, com medo, desanimado. Hoje é a nossa realidade de muitos de nós. Exatamente, querido e querida. Eu quero dar uma pausa na pregação, na passagem bíblica, e queria falar sobre o nosso contexto. A gente, meus irmãos, percebe que pessoas têm 2, 3, 5, 10 anos de caminhada, que vai na missa, reza o terço, reza o rosário, vai diariamente, continuamente à Santa Missa. Mas a pergunta, meus irmãos e minhas irmãs, o que está acontecendo com esse povo que está desanimado, está com medo, está amedrontado? Por que esse povo está trancado? Eu sei que precisa de um poder, precisa de uma força do Espírito Santo em nossas vidas. Exatamente. Por isso que Jesus disse: ficai aqui até que se cumpra a palavra do Senhor. Mas só que aqueles apóstolos, eles saíram daquele lugar. Eles saíram e saíram de lá com coragem. Eles foram sair com ânimo. Eles foram testemunhar Cristo. Cristo estava no meio de cada um do povo, onde eles iam, onde eram chamados. Só que após 50 dias mais ou menos, novamente o Espírito Santo desce sobre ele na festa de Pentecoste. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós temos que entender um detalhe. Eu queria dar outra pausa para que eu possa explicar para vocês. Se na vida dos apóstolos desceram 2 vezes, também há uma necessidade que desça na minha, na tua, na nossa vida. Nós temos que entender isso de fato, meus irmãos. Se o Espírito Santo desceu na vida dos apóstolos, e depois que eles saíram daquele local, eles falavam, eles chegavam e todos invocavam o Espírito Santo, diziam: recebei o Espírito Santo, ficai cheio, ficai pleno, ficai repleto do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é ele que vai nos dar uma força, é ele que vai nos revigorar, é ele que vai preencher o vazio do nosso coração. E quando nós entendemos tudo isso, nós precisamos hoje entender o porquê disso. Mas nós temos que entender um detalhe. Você logo pode dizer pra mim: mas Wênio, eu já fui batizado a primeira vez. Sim, graças a Deus. Só que você foi batizado pelo batismo primitivo, como diz a igreja. Que batismo é esse, Wênio? É aquilo que nós era como pagão, agora nós somos cristãos. O dia que nós pedimos à igreja para ser batizado na igreja católica, apostólica, romana. Ali nós recebemos o Espírito Santo, sim. Mas depois houve a confirmação, sim. Foi a segunda vez, foi a confirmação. Mas só que eu preciso te dizer um detalhe aqui pra você, meu irmão, minha irmã. E aqui eu já queria adentrar para a primeira explicação do missionário. Eu lembro que quando eu ia à faculdade, eu fazia faculdade e eu estudava de segunda a sexta-feira, mas mesmo assim eu precisava ao meio-dia ir na sala do professor para ter um reforço, para que de fato eu possa, aquele assunto possa fixar na minha mente e eu possa de fato aprender. Entende o que eu estou dizendo para vocês aqui? Então havia essa necessidade de ir pedir, de ir um reforço para aprender e fixar aquele assunto.
Aqui nós precisamos entender um grande detalhe, meus irmãos e minhas irmãs. A gente está indo na missa todos os domingos e estamos achando que só a missa ao domingo tá bom, tá maravilhoso. E não está, meus irmãos. A gente precisa de fato de um reforço. Exatamente. E esse reforço é o Espírito Santo. Exatamente, é o Espírito Santo. Exatamente, eu preciso que você entenda desse reforço que é o Espírito Santo em nossas vidas, que ele revigora nossas forças e nos preenche a nossa vida. Exatamente, mas quando a gente vai falar desse termo força, eu preciso explicar para vocês duas coisas para que vocês entendam de fato que força é essa que eu estou falando. Eu queria que você agora imaginasse uma pessoa fraca, porque ao contrário de uma pessoa forte é fraca. Então ela precisa de uma força. Exatamente, mas uma força que revigora, uma força que leva adiante, que ela possa prosseguir, que ela possa continuar na caminhada de fé. Exatamente, meus irmãos, é isso que está faltando na vida de cada um de nós. É como hoje no nosso tempo atual, talvez você possa assistir esse pregação em outra data. É como o nosso smartphone, ele precisa de fato sempre recarregar as suas baterias, e aí chega um certo momento que ele fica agora precisando carregar cada vez mais continuamente e precisa, se antigamente era de 7 em 7 dias, agora é de 5 em 5, depois é de 3 em 3, depois é de 24 em 24 horas, depois era de 8 em 8, depois é de 6 em 6, depois é de 1 hora em 1 hora. Por quê? Porque ele ficou agora dependente de estar sempre carregando. E assim, meus irmãos, quando nós temos essa dependência, nós precisamos entender que precisamos clamar e pedir o Espírito Santo. O que está acontecendo em nossa vida? Infelizmente, muitos de nós estamos achando que somente estar na presença do Senhor está tudo bem, e não está. Por quê? Porque você percebe pessoas que saem da missa triste, desanimada, angustiada. Exatamente. Por quê? Porque, infelizmente, meus irmãos, tem duas diferenças de ir à missa. Tem pessoas que vai assistir e tem pessoas que vai participar. E aqui está um grande detalhe. Exatamente. Como assim, Wayne? Explique para mim. Presta atenção aqui, algo bem claro, que você pode muito entender aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Você imagina, você está diante de uma televisão e você está vendo ali alguém assando uma picanha, assando um frango, assando uma carne deliciosa, saborosa. E você vê ali a gordura caindo e o cheiro, você imagina o cheiro saboroso. E aí você vê o churrasqueiro certo cortando, picando aquela carne. E ali você fala assim, que vontade de comer, só que você não pode comer porque você está assistindo. Você queria dizer, eu queria estar participando daquele churrasco para me saborear daquela carne suculenta e gostosa. Não é isso? Vocês entenderam muito bem a diferença de assistir e de participar. Meus irmãos, entenda que assistir é a pessoa que simplesmente está vendo, só que aquela pessoa que participa, ela fica interagindo, ela fica prestando atenção nos mínimos detalhes. Então muitos de nós só estamos assistindo a missa, e por isso nós estamos saindo do jeito que tá, por isso que os casamentos estão cada vez mais de mal a pior, está vindo a ruína, por isso que nossos jovens estão com depressão, porque estão indo na missa, estão indo na missa, o problema é ir na missa, o problema não é ir na missa, o problema é assistir a missa. Entende o que eu estou dizendo a vocês? Está faltando algo em nós, porque por si próprio, Jesus, o pão vida do céu, ele por si próprio, ele nutre, ele cura, ele liberta. Só que, entenda o detalhe, meus irmãos, ele quer, mas será que você quer? É isso que nós temos que entender, meus irmãos, porque da mesma forma nós precisamos entender quando uma criança, um bebê, ele talvez está com fome, ou talvez ele está querendo o colo de mamãe ou de papai. Vocês entendem o termo que eu estou dizendo aqui? Digamos que ele quer amamentar, certo? Então ele vai chamar a sua mamãe, ele fala, ué, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer. Só que o que está acontecendo conosco, cara? Vamos voltar para nossa realidade. Você imagina se essa criança só simplesmente tivesse com fome e a sua barriga, desculpa o termo que eu vou dizer aqui, roncasse, ele sentisse fome, tivesse vontade de comer, mas a mãe pega no colo, ele não dá um sinal, ele não abre a boca. Se vocês acham que a mãe iria adivinhar?
não iria. Então nós vamos entender um detalhe, meus irmãos. O Espírito Santo, ele vem quando a gente pede. Mas só que o próprio Jesus, ele nos ensina: pedir e recebereis. Qual é o nosso maior problema? Estamos indo para a igreja calado e saindo mudo. Parece que a nossa boca está trancada por 7 chaves. Exatamente, querido. E nós precisamos entender um detalhe. Parece que passou na nossa boca, desculpa a expressão que eu vou dizer isso aqui, parece que passou na nossa boca super bone, passou uma fita crepe, passou um zíper, a nossa boca foi costurada e ainda colocou um capacete na nossa boca para não ter nenhuma forma de nós abrir os nossos lábios na nossa boca. É isso que está acontecendo dentro da igreja. Vocês entendem o problema que está acontecendo na igreja? Agora, fala comigo aí, comenta abaixo e fala assim: Wênio, eu quero saber por que está falando dessa força que revigora. Porque você percebe, meus irmãos, inúmeras pessoas que frequentam a missa, que rezam o rosário diariamente, exatamente reza. São pessoas de orações. Mas o que está faltando na vida deles? Força! Exatamente, mas eu não estou falando de uma força qualquer. Eu estou falando de uma força do alto, que é o próprio Espírito Santo. E agora vamos lá para a força. Quando você se alimenta, o alimento que ele faz permanecer de pé. Exatamente, meus irmãos. Hoje você percebe pessoas tristes, desanimadas, cara fechada, pessoas desanimadas, pessoas só estão aparecendo, meus irmãos, desculpa a palavra, no sepulcro caiado. Pessoas dentro da igreja com cara fechada e sai com a cara amarrada. Exatamente, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não paz e bem, não salve Maria Imaculada, não diz nada, não diz graça e paz, não abre a boca. Parece que matou 1000 em casa e tem 10.000 para matar. Então entenda um detalhe: quando a gente pede o Espírito Santo, é para que ele, primeira coisa, é para que eles se mantenham de pé. O Espírito Santo é isso, uma força. Primeira coisa, a força nos faz permanecer de pé. E muitos de nós estamos rastejando. Muitos casamentos estão rastejando, tá vivendo de aparência. Exatamente. Quantos homens e mulheres estão rastejando, estão na bagaça, estão no poço da lama. Exatamente. Mas por que, Wênio? Porque ela está pedindo, porque ela está orando, porque ela está clamando, meus irmãos. Infelizmente está vivendo só de aparência, está vivendo de estrelismo, e nós não podemos viver de estrelismo, de aparência. Nós temos que viver segundo o Espírito Santo de Deus. Infelizmente, em nossa casa nós não estamos rezando, no nosso trabalho não estamos clamando. Isso está sendo o maior problema. Entenda uma coisa: de aparência você não vai conseguir viver, porque chega um momento que essa aparência vai cair por terra, porque irão perceber, meu irmão, que tudo isso é hipocrisia. Exatamente. Então, meus irmãos, a solução dos seus problemas, eu preciso dizer, para você permanecer de pé, para você alcançar vitórias, para o seu casamento, meus irmãos, ser revigorado, é o Espírito Santo. Mas você precisa pedir, mas você precisa abrir o seu coração ao Espírito Santo de Deus. Exatamente. Só que qual é o que acontece com cada um de nós? Infelizmente, meus irmãos, nós não rezamos, nós não chamamos o nosso cônjuge para rezar, nós não chamamos nossa família para rezar, nós não chamamos nossos filhos para rezar. E isso está acontecendo. Nós não fazemos mais vigília. O que está acontecendo? Muitos de nós, meu irmão, estamos esperando chegar o mês de junho para chegar a solenidade de Pentecoste para receber mais uma vez. Querido, querida, você não pode esperar a solenidade de Pentecoste para pedir o Espírito Santo que venha no teu auxílio, o teu socorro. Não, querido, não, querida. Tem que ser contínuo, tem que ser diário. Exatamente. Nós não podemos viver de solenidade em solenidade. Não! Nós não podemos. Exatamente. O problema está aí. A primeira coisa, o Espírito Santo, ele que nos dá força para permanecer de pé. E outra coisa, vamos para o segundo passo, por favor. O Espírito Santo nos dá força para perseverar e para suportar as dores e as tribulações. É isso que a força nos dá para suportar as cargas da vida. Por que é que pessoas estão saindo dos cargos? Por que pessoas estão saindo do trabalho? Por que jovens estão saindo da faculdade? Por que casais estão se separando? Por que não estão suportando as dificuldades, as barreiras, o sofrimento? Por que não estão rezando? O sinal do fracassado é esse.
Exatamente, meus irmãos, porque a pessoa que está cheia, ele sai de onde ele está, ele vai vencer. Ele não deixa que o espírito de desânimo, de fracasso reine no seu coração, no seu lar, no seu trabalho, nem na sua vida, e nem no seu ministério. Quantos ministérios fracassados? Quantas famílias fracassadas? Quantos jovens fracassados? Eu tenho que dizer uma notícia ruim para você. Você será fracassado, meus irmãos, se você continuar sem abrir a sua boca, sem clamar e sem pedir. Agora eu tenho uma notícia boa. Se você todo dia rezar, clamar e pedir, você será um grande vitorioso, porque o Espírito Santo é ele que nos revigora as nossas forças para vencer, para suportar. Esse é o segredo. E essa força, meus irmãos, quando um homem tem força, ele consegue carregar um peso, ele consegue pegar um peso de um lugar e no outro, mas uma pessoa fraca, ele vai dizer, não aguento, eu estou fraco. Exatamente, meus irmãos. Então, o que nós temos que hoje entender, cada um de nós, você se encontra fraco. Você precisa entender isso, porque o próprio Senhor diz, pedi e recebereis. Você precisa pedir, você precisa orar, você precisa clamar. Então clama, pede. Pede, irmãos. Você precisa pedir diariamente, continuamente. Você precisa. Você não pode ter vergonha de clamar. Você não pode, do jeito que está. Você não pode aceitar essa realidade que você se encontra agora. Você não pode deixar que o seu casamento vá de água abaixo. Você não pode, meus irmãos. Você não pode ficar do jeito que está. Você não pode deixar que a sua família, meus irmãos, seja destruída. Você não pode ser irresponsável, não. Você não pode aceitar essa derrota. Não. O Senhor disse, pedi e recebereis. Eu estarei convosco até os confins dos tempos. Então não aceita. Não aceita, pede. Pede, irmãos. Pede, irmã. Pede, irmão. Foi isso que Jesus disse. Pedi e recebereis. Foi isso que Jesus disse. O que está faltando em nós? É pedir, meus irmãos. Então abra a boca, fale. Seja como uma criança que sentiu fome e pediu. E a mãe deu o alimento que nutre, que fortalece, que revigora. O que está faltando em nós? Larga esse celular. Para de fofocar. Para de televisão. Abra a tua boca, minha irmã. Abra a tua boca, meu irmão. Reza pelo teu casamento, meu querido. Reza pelo teu filho. Reza. Eu não estou sentindo a presença. Reza a si mesmo. Aí nós temos que entender. Isso aqui, nós estamos caçando mágica, truque. Eu não sei o que está acontecendo com essa geração de hoje. Nós precisamos rezar. Não existe segredo. Não existe fórmula. Não existe manual. É só pedir que ele vem. E ele vem. E ele vem. Ele restaura todas as coisas. Ele revigora todas as coisas. Só que nós estamos com a boca trancada, amarrada. Meus irmãos, que essa pregação seja um divisor de águas para a nossa vida. Que nós possamos pedir. Então, tá na hora. Presta atenção no que eu vou dizer a vocês. A solução para resolver os problemas do seu casamento, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, é clamar o Espírito Santo de Deus. Olha, presta atenção no que eu vou dizer a vocês aqui. Se você não clamar, se você não pedir, se você não abrir a boca e rezar, você vai ver a ruína da sua casa, do seu casamento, da vida dos seus filhos. Você verá a ruína. Então, que Jesus disse? Pedi e receberei. Insista, bata na porta e o Espírito Santo vier. Você precisa pedir essa força que veio do alto, onde revigora as nossas forças. Amém? Vamos ler um relato que nós dedicamos no nosso próprio site. O link estará na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo está a descrição das nossas redes sociais, onde você também pode interagir com o missionário. Preste atenção no relato que vamos ler a partir de agora. Preste atenção, por favor. Padre Pio nos recomendava não deixarmos espaço para o inimigo. Efetivamente, para Padre Pio, a consciência de que a alma é templo do Espírito Santo tinha como imediata e lógica consequência a necessidade,
para todo cristão de não deixar espaço ao inimigo para abrir caminho de entrada no nosso espírito e contaminar este templo. Como ajuda concreta nesse sentido, uma simples e eficaz sugestão, a oração ao Espírito Paráclito para que ilumine sobre 3 grandes verdades, especialmente que nos faça conhecer a excelência da nossa vocação cristã, que nos ilumine sobre a imensidade da eterna herança, à qual nos destinou a bondade do Pai Celeste, que nos faça penetrar no mistério da nossa justificação, que de míseros pecadores nos devolveu a saúde. Que Deus fosse o tudo. Na vida de Padre Pio emerge claramente através da sugestão que ele sempre oferecia aos devotos que lhe pediam conforto espiritual. Resigne-se à vontade divina. A esse respeito, Padre Rosário da Liminusa teve várias oportunidades de ouvir do próprio Padre Pio o caso que ele mesmo considerava uma grande gafe. Um homem lhe pedia com insistência que o curasse, e com a sua confirmação de que rezaria por ele, voltava a suplicar: "Não, padre, se o senhor quiser, pode me curar." Enfim, Padre Pio, com voz firme, lhe disse: "Escute, meu irmão, se eu fosse Deus, curaria não só você, mas todos os doentes." Mas logo se corrigia: "Não, se eu fosse Deus, faria tudo como ele faz."